Fim do exame da ordem. Fim da prova OAB 2019. Faça parte desta história. Assista aos vídeos a seguir. Para nós manter a sequência de um contra, um a favor, eu passaria nesse momento, com o mesmo tempo que deu o senador Walter Pereira, a um outro que tem uma posição diferente a que ele defendia. Então, em seguida, fala aqui o senador Wellington Salgado, pelo mesmo tempo, que foram 10 minutos, o dobro do tempo dado a cada um dos convidados ao momento. Senhor presidente, eu não vou falar tanto quanto o meu querido e ilustre amigo Walter Pereira, que é um apaixonado pela OAB, a gente conhece muito bem, e realmente é verdade. Nós temos aqui nessa casa que respeitar assim, a vontade de cada um, o que cada um acredita. Eu vou fazer apenas umas colocações. Eu sou do ramo de educação. Do ramo de educação desde que nasci. Minha mãe começou com coleginho, jardim de infância, e à medida que eu ia crescendo, ela ia aumentando o grau da instituição até que chegou à faculdade, universidade. Já passei pela OAB para reconhecer curso, autorizar curso, com diferentes membros da OAB. Não é os que estão aqui. Já tivemos junto. Então, a OAB, eu não estou aqui para atacar a OAB de maneira alguma. Eu tenho ponto, eu não acredito no exame da ordem. Esse é um ponto. Porque eu acho que ele seleciona, discrimina. E, como eu sou do ramo de educação, eu sei que um professor pode preparar uma prova para aprovar 10%, 20%, 30%, 40%. Ele prepara a prova da maneira que ele quer a aprovação. Isso, quem foi professor, quem sabe que isso é possível tranquilamente. Agora, senador Walter Pereira, meu querido amigo, Vossa Excelência colocou que durante a ditadura, e é verdade, todos aqueles que eram discriminados, procurados, corriam para a OAB. E é verdade, a OAB tem uma história e protegia. Só que esses advogados que estavam na OAB que protegiam, não tinham feito exame de ordem, porque não existia. Então eu digo o seguinte, o advogado, e a coisa que me deixa mais preocupado é o seguinte, qual é o poder, presidente Paim, que alguém tem de, com uma prova, dizer e poder ver o futuro que aquele advogado terá? Será que ele terá uma nova oportunidade de fazer uma pós-graduação? Será que ele será um especialista numa determinada área trabalhista, criminal, civil? Qual é o poder que, após ele se formar, corte e diga, não, você pode passar e continuar, você não? O homem é fruto do meio a que ele pertence. As universidades públicas aprovam mais porque tem alunos de escolas particulares. A gente sabe disso. Não discriminando também. Tem gente que lá lutou. São sobreviventes que não tiveram boas condições de estudo, estudaram sozinhos, à noite, virando, trabalhando e conseguem passar para uma universidade pública. Mas a maior parte vem de grandes escolas particulares. Ou seja, já há uma seleção natural que Darwin explicava nesse momento. Agora, presidente Paim, agora eu só procuro sempre na minha vida ter critério. Eu acho que um homem tem que ter critério na vida. Você acredita, você apanha, alguns em determinado momento te elogiam, mas você tem que ter um critério. Há pouco tempo atrás, senador Paim, nós vimos uma lista da OAB ser reprovada no STJ. E a OAB chiou, gritou, esperneou. Ora, foi feito a mesma coisa... Permita uma parte. Sempre, senador Walter Pereira. Vossa Excelência precisa conhecer Os senadores podem fazer uma parte desde que o que tiver com a palavra permita. Não, eu não estou discutindo. Ali o que se questionou não foi habilitação profissional. Ali teve um ingrediente ali que foi até a faixa etária. Eu não estou discutindo, senador. Eu não estou discutindo se a faixa etária estava dentro da lei, senão eles não poderiam estar na lista. Eu quero dizer o seguinte, e eu quero dizer que eles foram reprovados. Eles foram reprovados, a verdade é essa. Foram reprovados por um órgão que simplesmente falou, eu não quero essas pessoas que pertençam ao meu grupo. Fez exatamente o que a OAB faz. Eu não quero que essas pessoas pertençam ao meu grupo. O que eu quero dizer é o seguinte, a OAB sentiu o que ela pratica. Sentiu o que ela pratica. Eu não estou aqui dizendo que é o caminho certo que a OAB tem que falar. Eu digo o seguinte, presidente Paim. Quem é o errado nessa história? Para mim, errado é o MEC, pô. Quem autoriza curso, quem diz quem está habilitado, são as faculdades com fiscalização do MEC.
As faculdades que funcionam em shopping, as faculdades que funcionam no final de semana, elas têm que ser fechadas pelo MEC ou criar um critério de avaliação para ver se mesmo funcionando dentro do shopping ou funcionando no final de semana, se elas atendem as regras do MEC. É isso que tem que acontecer. Então não é a OAB que vai dizer. Eu, por exemplo, tenho uma experiência em Goiás. O homem que é o representante do Departamento de Concurso da OAB de Goiás é ex-reitor de uma universidade privada. Ora, na competição de mercado de provas, será que não vai haver uma tendência para ele, de alguma maneira, provar de onde ele foi reitor? Eu acho isso errado. A OAB não poderia deixar eticamente isso acontecer. Também não vou ficar aqui citando ações erradas que aconteceram na OAB em vários locais do país. Eu acho que isso é a chamada margem de erro. Isso acontece. E a OAB tem que corrigir isso, e ela vai corrigir. Como tem também maus juízes, maus donos de universidade. Isso são erros de um grupo que tem que ser corrigido por esse grupo a que pertence. Agora, que o exame é discriminatório, ele é. Isso é verdade. E aí começa o seguinte, senador Paim. A escola já não prepara mais um homem, um advogado, para a vida, para defender, como bem colocou o senador Walter. A escola prepara para passar no exame da ordem. Chegamos ao ponto de dar a carga horária normal, mas no sábado vai lá para poder fazer exames da ordem que já aconteceram, um cursinho preparatório. Eu vejo que a função da universidade não é essa. A função da universidade é preparar um homem pleno para exercer uma profissão escolhida por ele, mas com valores embutidos por essa universidade. Inclusive, tem universidade que tem valores diferentes uma da outra. Vossa Excelência permita uma parte, não foi? Sempre, senador Walter. Senador Wellington Salgado. Vossa Excelência acaba dando todos os ingredientes para quem defende o exame. No momento em que Vossa Excelência reconhece que não diria maus profissionais, não vamos colocar porque ele não é profissional, mas que bacharéis despreparados são lançados no mercado pelas faculdades. E se bacharéis despreparados para o exercício da profissão estão sendo lançados no mercado, quem que vai ser o prejudicado? Quem vai ser o prejudicado caso seja abolido o exame é exatamente o jurisdicionado. Ou seja, aquele cidadão que quando vê uma placa fulano de tal advogado, acredita que ele tem condições de defender o seu interesse. Veja bem, senador Walter, a defesa que Vossa Excelência faz e que eu respeito, porque conheço a história de Vossa Excelência, conheço seu trabalho junto à advocacia, e com certeza saberá inteligentemente usar qualquer palavra que eu digo aqui contra a minha pessoa, contra as minhas ideias. Eu respeito. Mas também não abro mão. O exame da ordem, senador Paim, é discriminatório. Agora, veja bem, essa casa, o Congresso Nacional, ela recebe o que vem do povo. Quando vem aqui reclamar, essa casa tem sensibilidade para receber a reclamação. E vai trabalhar. Antes era o senador Gilvan sozinho, agora não é mais sozinho. Então aqui eu poderia ter oportunidade, senador Paim, de ser o relator dessa matéria. Não fui, porque eu acho que eticamente não posso ser o relator. Porque eu tenho uma impressão e tenho um relacionamento com o mercado que não posso ser o relator dessa matéria. Até falei para o senador Gilvan na época. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, agora vou votar. Votar eu vou. Sou membro da CCJ, onde for eu vou votar. Porque se eu não votar, eu não estaria exercendo aquilo que eu acredito. E isso eu não abro mão. Então, senador Paim, eu não vou fazer aqui um movimento sindical de apoio a você, mas eu digo o seguinte, o exame é, sim, discriminatório. E eu vou estar contra ele a favor de Vossa Excelência, senador. Coisas acontecendo por aí. Hoje o jornal o Globo divulga uma manchete dizendo que o Jair Bolsonaro desautorizou o seu ministro indicado para a saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, do Mato Grosso do Sul, que estava já insistindo no projeto de criar um revalida para médicos brasileiros, a exemplo do que acontece com a Ordem dos Advogados do Brasil no que diz respeito aos advogados.
Como vocês sabem, advogados formados em cursos de direito no Brasil só podem advogar de fato quando conseguem a carteira da Ordem dos Advogados, e esta carteira só é obtida mediante um exame que muitos advogados chamam de draconiano, desumano, absurdo e tal. Eu nunca consegui entender como é que uma estrutura educacional permite que faculdades funcionem cobrando mensalidades a alunos, concluam o curso de graduação, aprovem esses alunos no curso de graduação, concedam-lhes o diploma de formados naquela especialidade, naquela disciplina, naquela profissão, e aí chega uma entidade de classe, como é o caso da OAB, e diga que, a despeito disso tudo e de ter pago a faculdade durante 4 anos com sacrifício que nós sabemos, ele só pode exercer aquela profissão e ganhar seu pão se ela, OAB, se ela, entidade de classe, disser que ele pode mediante um exame que muitos, repito, dizem que é desumano, que chega a ter reprovação acima de 80%, coisa do gênero. É uma barbaridade que isso aconteça, porque ou bem você regula a prestação do serviço educacional, dizendo que cursos que não conseguem formar advogados adequadamente têm que fechar, porque acaba sendo uma fraude. Você pega o teu filho, matricula numa faculdade, ou você tenta se formar em advogado com sacrifício, trabalhando, estudando à noite, paga a faculdade, é aprovado nas notas da faculdade, tem a graduação escolar e não consegue exercer a profissão porque a entidade de classe da categoria fica ali criando um misto de controle de qualidade e reserva de mercado que é maluco. Afinal de contas, o que a OAB deveria fazer é o seguinte: curso que não performa em condições de ter advogados aptos a trabalhar tem que ser fechado, não pode tomar dinheiro das pessoas em mensalidades escolares. O ministro Mandetta estava pretendendo algo do gênero na área da medicina. Se me perguntarem qual é a qualidade dos cursos de direito e de medicina do Brasil, eu reproduzirei o que dizem os próprios especialistas. Muitos deles deviam ser fechados mesmo. Agora, o fato de funcionarem, cobrarem mensalidades e formarem gente que não está apta a trabalhar é uma maluquice que não pode cair na conta do próprio aluno novamente, impedindo-o de exercer a profissão. Mandetta estava querendo fazer algo do gênero na medicina brasileira, não que ela não precise melhorar a qualificação dos seus formandos. Os exames feitos aqui em São Paulo, acho que pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo, não me lembro qual é a entidade médica aqui de São Paulo, que faz uma prova de avaliação posterior à formatura, ou no último semestre, ou no último ano. Trimestre, né, Bajé? Fim do exame da ordem. Nosso movimento pede ajuda. Convocação de todos os bacharéis em direito. Atenção! Todos os bacharéis em direito que queiram ir à posse do presidente e aderir ao nosso movimento, organizem suas caravanas e procurem maiores informações com os coordenadores e administradores de plataformas, que eles irão dar mais detalhes de confecções de faixas e camisetas. Pedimos que entrem no nosso movimento e se organizem. Fim do exame da ordem. Fim da prova OAB 2019. A Associação Nacional dos Bacharéis em Direito pede ajuda de todos. Link na descrição da página do Facebook. Estamos no Instagram. Nos siga. Fim do exame da ordem. Fim da prova OAB 2019. Faça parte desta história. Conheça nosso site www.fimdoexamedeordem.com.br. Estamos no Facebook, o link está abaixo no vídeo. Nos siga no Instagram, segue link.